Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Querida comunidade, com essas palavras fortes do apóstolo Paulo encontradas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nós somos saudados neste terceiro domingo após a Epifania de Jesus Cristo. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento precioso de juntos cultuarmos ao nosso Deus. Muitas bênçãos recebemos do Senhor ao longo das nossas vidas. A própria vida em si é uma grande bênção de Deus. Todavia, diferente do que muitas teologias da prosperidade parecem pregar, as nossas esperanças em Deus não devem se limitar somente a esta vida. Nós não devemos nos concentrar naquilo que Ele pode nos dar, naquilo que Ele nos dá aqui neste mundo. Não devemos buscá-lo na intenção de que Ele nos abençoe e de que sejamos prósperos no curto tempo de vida que nós temos. Como diz o apóstolo Paulo, se as nossas esperanças em Cristo se limitarem a isto, então certamente seremos infelizes. Então certamente estaremos longe de sermos bem-aventurados em Jesus Cristo. Mas se as nossas esperanças estão depositadas naquele que venceu a morte, ressuscitou e nos concedeu gratuitamente o dom da vida eterna, então felizes nós podemos dizer com convicção que este culto é celebrado no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratos e alegres por este culto, convido para louvarmos, cantando o hino Aqui Você Tem um Lugar. Na casa de Deus é assim.
tantas e tantas vezes limitamos as esperanças em Cristo apenas para este mundo. Tantas e tantas vezes o buscamos apenas no momento de necessidade, esquecendo dele quando tudo vai bem. Tantas e tantas vezes duvidamos do seu amor e da sua presença. Tantas e tantas vezes questionamos o seu agir. Tantas vezes sentimos raiva do nosso próximo e algumas vezes até mesmo de Deus. E ainda, tantas e tantas vezes Deus é deixado de lado nas nossas vidas. Aquele que deveria ocupar o centro, o lugar de destaque, é colocado apenas como um elemento a mais, como um extra que apenas de vez em quando nós lembramos que existe. É por estas e tantas outras questões que queremos neste momento chegarmos a Deus em oração, confessando a Ele os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos diante da Tua presença, totalmente curvados, sabendo que somos indignos de misericórdia e de graça. Nós pecamos todos os dias, nos arrependemos, pedimos perdão, mas depois voltamos a pecar. Vivemos nesse ciclo vicioso e por mais que tentemos sair dele, uma hora ou outra acabamos sempre vacilando e novamente te desapontando. Queremos neste momento te pedir perdão por estes pecados, te pedir perdão por tudo o que nós fazemos e que nos afasta de ti. Com o nosso coração arrependido e quebrantado, te pedimos, tens piedade de nós, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Ainda em espírito de confissão e arrependimento, cantemos o hino conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando nos arrependermos dos pecados que sempre cometemos perante Deus, perante o nosso Pai, e os confessamos sinceramente, certamente Ele nos perdoa, por causa do seu infinito amor por nós. Em concordância com essa palavra,
declaro à comunidade que, se confessaram seus pecados com sinceridade de coração, os mesmos já estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em preparação para ouvir a palavra de Deus por meio da pregação, convido para cantarmos o hino Como Tu Queres, Senhor. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, o barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Que a graça, a paz e o amor de Deus o Pai esteja com cada um e cada uma de nós. Que o seu Santo Espírito nos capacite e nos dê entendimento para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós por meio da sua palavra. Amém. O que quero dizer é que o tempo se abrevia. O tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que são casados vivam como se não fossem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Essas palavras que vocês acabaram de ouvir, elas se encontram na carta de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, até o versículo 31. Mas o que significam essas palavras que o apóstolo Paulo dirigiu à carta aos Coríntios? Por mais estranhos que elas possam parecer, essas palavras desses 3 versículos, ainda mais estranho é o restante do capítulo, é o capítulo 7 como um todo. Nesse capítulo, Paulo ele escreve coisas que nos parecem absurdas, como quem é solteiro é melhor que fique assim mesmo. Mas por que Paulo ele escreve coisas dessa forma? Por que isso está escrito na Bíblia? E o que isso tem a ver com nós ainda hoje, em pleno século XXI? Será que devemos tomar essas palavras como elas estão aqui mesmo, na íntegra? Certo. Vamos começar pelo começo. Analisando o capítulo 7 como um todo, esse capítulo um tanto quanto estranho que Paulo escreve, vemos lá no primeiro versículo o motivo pelo qual Paulo escreve essas coisas para os coríntios. Lá nesse primeiro versículo, Paulo começa assim: quanto aos assuntos que vocês escreveram, então ele continua. Ou seja, quer dizer que primeiro os coríntios mandaram uma carta para Paulo, escrevendo algumas coisas, com algumas dúvidas, perguntando algumas coisas para Paulo, e essa carta então que Paulo está escrevendo aos coríntios é em resposta a essas coisas que eles escreveram primeiro. Por isso, então, os coríntios fizeram algumas perguntas para Paulo e ele responde. E a gente pode ver que Paulo vai respondendo essas questões até lá no capítulo 11. Ele fala sobre o casamento, sobre o divórcio, o celibato, do chamado de cada pessoa, das virgens, viúvas e por aí vai. A respeito dessa carta que eu falei que os coríntios escreveram primeiramente para Paulo, não se tem acesso a ela, então não se pode dizer que realmente estava escrito isso ou aquilo. Mas com base nas respostas de Paulo, ao que parece, alguns dos cristãos de Corinto, eles haviam adotado o ponto de vista de que relações sexuais de qualquer espécie, inclusive dentro do casamento, elas deveriam ser evitadas. E por um outro lado, também existia um grupo que defendia justamente o contrário, dizendo que ficar solteiro, ficar no celibato era pecado, era descumprir ao mandamento do Senhor de multiplicar-se, encontrado lá em Gênesis 1, 2. Paulo ele procura combater de forma cuidadosa estas duas visões mais extremas, essas duas visões que se encontram uma em um extremo e outra no outro extremo. Ele diz que tanto o celibato
quanto o casamento, na verdade, são dons do Senhor. E que cada pessoa precisa saber discernir qual foi o dom que o Senhor lhe deu. Se Deus lhe concedeu o dom do celibato, ou seja, de ficar sozinho, sem ter o desejo de ter alguém, conseguindo controlar os desejos da carne, muito bem, fique assim. Mas se Deus lhe concedeu o dom de construir uma família e formar filhos e tudo mais, que assim seja, e que para o seu único cônjuge você seja fiel. Essa basicamente foi a resposta que Paulo deu a essas questões do casamento e do celibato, buscando ser cuidadoso e deixar ali a sua opinião a respeito disso. Falando na sua opinião, é algo até importante a gente olhar para o versículo 25 dessa carta. A forma como Paulo se posiciona para dar essas respostas. Paulo diz assim: com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ou seja, a misericórdia do Senhor, Paulo afirma que tem a competência de dar a sua opinião, sendo fiel ainda ao Senhor, sendo fiel àquilo que ele pregava. É como se Paulo, colocando em outras palavras, é como se ele tivesse dito assim: olha, Jesus, no tempo do ministério que ele teve aqui na Terra, foi um pouco tempo, se for considerar, a gente teve 3 anos do ministério de Jesus aqui neste mundo, e nesse tempo, então, ele não falou nada muito específico a respeito desses assuntos que eles estavam questionando. Mas eu, Paulo, que conheço bastante a ele, eu digo, que se ele tivesse falado sobre alguma coisa disso, alguma coisa específica desse assunto, ele diria mais ou menos assim. E aí, então, Paulo dá as respostas que a gente observa ali no capítulo 7. E ainda, um outro versículo muito importante para nós entendermos os motivos dessas respostas tão radicais que a gente enxerga dessa forma, que Paulo dá neste capítulo, se encontra lá no versículo 26, onde Paulo diz assim: por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Claro que ele fala que o homem, quando a gente vê essas questões de quando Paulo fala para o homem e tudo mais, a gente entende como um todo, para o ser humano. Mas essa é a linguagem que a gente encontra ainda na Bíblia. Com certeza, aqueles que receberam a carta na época, eles sabiam a respeito do que Paulo estava falando quando disse, por causa da angustiosa situação presente. Mas nós hoje, 2000 anos depois dessa carta ter sido escrita, muitas vezes não temos conhecimento a respeito do contexto dela. Por isso, nós não sabemos bem o que se refere a essa angustiosa situação presente que Paulo aqui escreve. Nós não sabemos muitas vezes, mas estudando um pouquinho a gente consegue ter uma ideia, ter uma noção. Por isso eu trouxe aqui 2 questões que a gente pode ver. A primeira delas se encontra na própria Bíblia, na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo escreve assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Provavelmente aqui Paulo se referindo ao que ele passou em Éfeso. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da nossa própria vida. Sabemos que os cristãos naquela época, de um modo geral, na verdade, enfrentavam muitas tribulações, angústias, eram perseguidos, sofriam muito e eram odiados pelos outros. Não é assim como a gente vive hoje, pelo menos aqui no Brasil, que nós podemos ser cristãos e ser livres para expressar a nossa fé. E já emendando aqui nesse segundo ponto, emendando nessa questão da perseguição, para ter uma ideia da proximidade dos eventos impactantes de perseguição daquela época, a igreja de Coríntios foi criada mais ou menos por volta de 50 depois de Cristo. E a ocasião da carta foi mais ou menos 55 depois de Cristo. Então, essa carta que Paulo escreve, a igreja a comunidade ali tinha mais ou menos só 5 anos assim, de idade, desde a sua criação. Portanto, 55 depois de Cristo, a gente percebe que lá, 10 anos depois, 64 depois de Cristo, já teve o grande evento histórico em que Roma foi incendiada por Nero. Depois disso, começou aquela grande perseguição brutal aos cristãos. Então, tudo aconteceu ali nesse entorno, nessa época. E é para esse entorno, para esse contexto, para essa questão de perseguição, de não saber o que será do dia de amanhã,
que Paulo escreve a carta. Diante dessa situação, diante deste momento de perseguição, angústia, dificuldade, é diante deste contexto que Paulo dá os conselhos aos coríntios, tomando em vista aquilo que eles estavam vivenciando. É para dentro deste contexto que Paulo dá a sua opinião de que quem é solteiro é melhor permanecer solteiro, quem é casado, permanecer casado, tendo as suas responsabilidades dentro do casamento. Ele diz isso sabendo que eram tempos difíceis, onde as coisas poderiam mudar do dia para a noite, onde em um dia você poderia estar se casando, mas no outro já poderia estar tendo que fugir, tendo que ser perseguido, torturado e tudo o mais. Numa situação como essa, quem fosse casado, quem tivesse filhos para cuidar, para estar correndo de um lado para o outro, junto com a família, tentando fugir, tentando proteger a todos, com certeza quem tivesse que lidar com toda essa situação, tendo pessoas bem amadas junto consigo, iria sofrer mais. Por isso que quem fosse solteiro, era melhor que continuasse assim, para não precisar enfrentar um maior sofrimento nesses tempos difíceis que estavam por vir. Então, assim, aquele que conseguisse se segurar, aquele que conseguisse evitar formar uma família nesse tempo tão difícil, Paulo instrui para realmente evitar, porque ele não queria que eles sofressem tanto com essa situação de perseguição. Ok, explicando então já o contexto geral, por que Paulo dá essas respostas. Ok, legal, Israel, mas o que isso tem a ver comigo então? O que isso tem a ver com a gente em 2020? Essa carta serve só para os coríntios naquela época e ponto final? O que isso tem a ver para nós hoje? Quero reler para vocês o que Paulo escreveu do versículo 29 até o 31. O que quero dizer é que o tempo se abrevia, o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Repito ainda o começo do versículo. O que quero dizer é que o tempo se abrevia. O tempo é pouco. Essa parte eu considero a central aqui desse trecho, a central do capítulo 7 inteiro. No contexto em que eles estavam vivendo, com certeza o tempo era pouco em um sentido muito mais radical. Não se tinha uma expectativa do que seria dos próximos anos, do que seria nos próximos meses, dias, porque eles viviam nesse tempo de muita preocupação. Mas podemos ainda entender essas palavras para o contexto de hoje. Podemos aplicá-las sim para o nosso dia, para a minha e para a tua vida. Meus amados, minhas amadas, essas palavras são verdadeiras. O tempo é pouco. O tempo se abrevia. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Nós não temos garantia de que vamos conseguir viver uma longa vida com muitos e muitos anos. Mas sabe, ainda aqueles que conseguem, ainda aqueles que passam dos 100 anos de vida, ainda assim o tempo é pouco. O que são 100 anos comparados com 1000 anos, com 2000 anos? E o que são 2000 anos comparados à eternidade? Nós não podemos nem comparar, porque a eternidade não tem comparação. Para a pregação de hoje, eu trouxe algo diferente. Vou pegar aqui. Eu trouxe isso daqui. Conseguem ver? Reconhecer o que é? Eu trouxe uma fita Durex. Essa fita, ela representa de modo consideravelmente adequado a comparação entre a nossa vida aqui na Terra e a vida eterna. Como a gente está online, não está presencial, eu vou esticar a fita aqui agora, vou deixar ela ali junto com a câmera e então depois disso eu continuo a fazer as explicações, ok? Pronto, acho que eu consegui esticar, vocês conseguem ver bem a fita aí? Espero que sim. É legal a fita Durex, porque a maior parte delas, essa aqui elas têm essa partezinha pequenininha aqui no começo. Para que serve essa partezinha?
para a gente puxar a fita para conseguir desenrolar ela, né? Uma parte que não gruda, que é visível, então isso facilita a nossa vida quando a gente vai começar a desenrolar a fita. Mas é legal dessa partezinha que ela é muito, né, interessante para a gente usar nessa aplicação aqui, comparando a nossa vida terrena, a nossa vida neste mundo, com a vida eterna. Não sei nem se vocês conseguem ver direito a partezinha, porque ela é bem pequenininha, mas justamente essa partezinha bem pequenininha representa a nossa vida neste mundo. Aqui está o nosso nascimento, nossa infância, adolescência, juventude, faculdade, vida adulta, casamento, família, filhos, enfim. Aqui está contido todos os anos da nossa vida, só nessa partezinha pequena, do nascimento até a morte. E o que é essa partezinha pequena comparada com o restante da fita, né? Assim é comparado a nossa vida terrena com a vida eterna. E na verdade, a comparação ainda não é tão perfeita assim, porque a fita uma hora acaba, a vida eterna não. Como diz o apóstolo Paulo, o tempo é pouco, a nossa vida é curta. Meus amados, minhas amadas, essa não é só uma opinião de Paulo, essa não é só uma parte para o contexto daquela época. A vida é curta sim, a vida é curta e essa é uma verdade inegável. Isso que Paulo diz, não é somente ele que diz, mas o próprio Jesus fala. A gente pode encontrar textos como, por exemplo, Marcos 1,14, que Jesus fala: o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. E ainda na sequência, em outros textos, ele diz, permaneçam alertas, vigilantes, pois ninguém sabe o dia nem a hora em que ele irá voltar. Ele voltará quando menos esperarmos. E voltando ao texto de Paulo, então, 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo ele escreve para aquelas pessoas naquele contexto, para que os casados vivam como se não fossem, para que os que choram como se não chorassem, os que compram como se nada tivessem, e enfim ele conclui dizendo, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele. Pelo contexto que eles estavam vivendo, nós já vimos e compreendemos o que significam essas palavras mais radicais de Paulo. Mas eu pergunto para você, no dia de hoje, como você está vivendo? Como você tem feito uso das coisas deste mundo? Será que nós não temos dedicado tempo demais só para esse pedacinho aqui? Será que nós não temos vivido como se toda a nossa esperança, como se nosso destino final estivesse só nesse pedacinho aqui? Será que as coisas deste mundo não estão consumindo todo o nosso tempo? Vocês que são casados, será que o casamento não tem muitas vezes ocupado o primeiro lugar na sua vida? Ou será que o trabalho não tem ocupado muitas vezes o primeiro lugar na sua vida? Eu quero deixar claro que o sentido aqui dessa mensagem não é instruir vocês a largarem tudo, a passarem 24 horas por dia lendo a Bíblia, orando e... Não é essa a minha intenção. Minha intenção é que haja um equilíbrio adequado na vida de vocês. E que esse equilíbrio, então, não seja um equilíbrio de igual para igual, mas que possa pender mais para o lado de Deus. Jesus diz em Mateus 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há uma ordem aqui. Busquem em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Não devemos inverter essa ordem. Não devemos fazer todas as outras coisas urgentes primeiro e então no tempinho que restar dedicar para Deus. Não devemos deixar Deus como se fosse um extra, como se fosse algo a mais. O texto lá de Marcos 1, versículo 14, onde nós vimos que Jesus lhe diz que o tempo é chegado e que o reino de Deus está próximo, tem em sua continuidade o chamado dos discípulos, dos primeiros discípulos. É dito que os discípulos estavam lá, vivendo suas vidas normalmente, e que quando Jesus chegou e chamou, eles imediatamente largaram tudo o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. É dito ali que Tiago e João, por exemplo, eles imediatamente largaram tudo o que estavam fazendo, deixaram seu pai Zebedeu lá no barco com os empregados e então seguiram Jesus Cristo.
para concluir essa mensagem, eu repito a pergunta: de que forma você tem vivido? Deus tem ocupado o primeiro lugar nas suas vidas? Seguindo esse exemplo dos discípulos, se Jesus passasse hoje aí, eu não sei se você está em casa, provavelmente sim, se ele passasse aí na sua casa, se batesse na sua porta e falasse: vem e me segue. Será que a sua resposta seria igual aos discípulos? Largar tudo e passar a seguir Jesus? Ou será que as coisas desse mundo muitas vezes nos prendem? Será que nós estamos tão dependentes, tão ligados com as coisas deste mundo, que se algo assim acontecesse, ainda assim nós não conseguiríamos largar tudo para seguir Jesus? Será que nossa resposta não seria algo do tipo: olha, Jesus, muito legal te ver, muito legal te conhecer, mas eu não posso abandonar todas as coisas aqui para ir te seguir. Amanhã eu preciso voltar para minha rotina de trabalho, tudo normalmente, porque, a vida segue. Meu desejo com essa mensagem é que vocês entendam que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, desse pedacinho minúsculo e passageiro. Não faz sentido se apegar a esse pedacinho aqui e esquecer do restante. Não faz sentido dedicar 24 horas por dia, 7 dias da semana, para esse pedacinho aqui e esquecer daquilo que realmente importa na vida eterna. O meu desejo para você, o meu desejo para mim, para todos nós, é que nós possamos viver a nossa vida, nós possamos viver essa vida passageira, nesse curto tempinho em que nós estamos aqui, na expectativa e na esperança daquilo que nós vamos viver quando estivermos aqui, naquilo que nós vamos viver quando estivermos plenamente na presença de Deus. Amém. A princípio, temos 2 avisos para o culto de hoje. Se caso entrar mais algum aviso, eu estarei colocando ele aqui na descrição do vídeo, que você pode estar acompanhando pelo próprio canal do YouTube. Mas quanto aos avisos que nós já temos, o primeiro deles diz respeito às ofertas. O destino delas é a nível local, então é para o trabalho com músicas na paróquia Castelo Forte. Para ofertar, você pode talvez estar dando um pause aqui no vídeo, que vai facilitar um pouco. Eu estarei deixando aqui na tela os dados da conta bancária da paróquia Castelo Forte. Então você pode estar ofertando por meio de depósito ou por meio de transferência por conta bancária. Que Deus abençoe as ofertas, as dádivas e também os doadores. Um segundo aviso diz respeito ao grupo de oração que nós temos aqui na paróquia Castelo Forte. Talvez alguns de vocês nem tenham conhecimento deste grupo. Então eu quero estar deixando aqui como um aviso que caso você tenha interesse em estar participando deste grupo, em estar entrando neste grupo para poder compartilhar motivos de orações, para poder estar orando pelas outras pessoas, você é muito bem-vindo, você é convidado a participar e para isso basta entrar em contato comigo, mandar uma mensagem que eu já coloco você neste grupo. Mas ainda, caso você tenha algum motivo de oração e não queira participar de mais um grupo no WhatsApp, também pode entrar em contato comigo que eu estarei compartilhando esse motivo para orarmos por você ou por esse motivo e também estarei orando aqui no final do culto, se for da sua vontade. Os avisos são estes. Gratos pela oportunidade de termos um culto online, queremos encerrá-lo com um momento de oração, com um momento de falarmos com Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda irá fazer a nós e por nós. Muitas são as bênçãos que Tu nos concede enquanto vivemos neste mundo, mas ainda assim, estas muitas bênçãos nem se comparam com o que Tu tens preparado para nós na vida eterna. Que saibamos viver na perspectiva de que esta vida aqui é passageira, que saibamos que o nosso foco não pode estar somente nas coisas deste mundo. O nosso destino final não é neste mundo, e quando dele partirmos, não levaremos nada conosco. Tendo essa consciência, que possamos buscar mais a Ti e Te colocar como primeiríssimo lugar nas nossas vidas. Senhor, Te pedimos para que Tu abençoes a nossa vida, abençoe as nossas famílias, nossos amigos, conhecidos e também não conhecidos.
Te pedimos para que abençoes a todos, Senhor, pois todos precisam disso, mesmo que muitas vezes ainda não saibam. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, para que Tu cumpras em nós a Tua vontade. Usa-nos como instrumentos de bênção neste mundo, que possamos viver para Ti e anunciar a Tua palavra, tanto com palavras como também com ações. Te pedimos em especial neste momento para que Tu estejas cuidando de todos aqueles que estão doentes, enfermos e enfrentando uma situação difícil quanto à saúde. Queremos Te pedir em especial pela saúde do Sr. Dório, marido da Dona Lucila, que está bastante doente. Te pedimos também pela recuperação da Andréa, já te agradecendo que a cirurgia foi tranquila e sem complicações. Nós oramos também pedindo para que Tu estejas cuidando e estando bem presente na vida da Dona Vale e também da sua filha Ildelci. A Dona Vale já está internada há mais de 2 semanas e sabemos que toda essa situação é muito difícil. Esteja com ela, Senhor. E também queremos Te pedir pela vida da Lucy, para que Tu estejas junto dela nessa luta contra o tumor e em todo esse processo que ela está enfrentando. Dê forças a ela, a sua mãe também, e ânimo, para que possam estar enfrentando isso junto contigo. Que elas possam ter a certeza do Teu cuidado e do Teu amor. Como um pai amoroso que cuida dos seus filhos, esteja Tu cuidando de cada um e cada uma de nós. E tudo mais que queremos dizer e colocar diante da Tua presença, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queremos receber as bênçãos do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Vivamos sabendo que o tempo é breve. Vivamos para Cristo e colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E que na esperança e na certeza das inimagináveis maravilhas que Ele tem preparado para nós na vida eterna, possamos ir e servi-lo com grande alegria e disposição. Naqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do Teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas